Fala pessoal, boa semana aí para todo mundo. Ganhamos do Flamengo, isso é importante, isso foi fundamental, uma vitória que foi vital para as pretensões do Grêmio aí da fuga do rebaixamento, porque outros times na rodada também venceram, uma rodada muito traiçoeira, porque o Corinthians ganhou, o Vitória ganhou. Então assim, ó, se o Grêmio não tivesse vencido, se tivesse empatado, por exemplo, nós estaríamos um ponto só à frente do rebaixamento. A prova de que a vitória foi traiçoeira é que ela deu a impressão de que tá tudo lindo, maravilhoso, só que na prática, como esses times de trás venceram também, a nossa distância para o Z4 ela se manteve. Era 3 pontos no começo da rodada, continua sendo 3 pontos agora. A gente pode dar uma distanciada se a gente vencer o Criciúma, e tomara que a gente vença, né? Quarta-feira no jogo atrasado da Arena. Mas ainda sobre a partida contra o Flamengo, eu venho propondo desde ontem uma divisão de análises, tá? Em 2 capítulos, 2 partes. Primeira parte, valorizar a vitória, porque era fundamental, era o Flamengo C, tá bem, era o Flamengo C. Mas, cara, nós tínhamos que vencer justamente por conta desse perigo que a tabela apresentava. Vencemos e isso tem que ser valorizado. Só que tem um outro ponto, e aí é a segunda parte dessa análise, que me preocupa, não é nem um pouquinho, preocupa bastante. E eu quero dividir essa minha preocupação com vocês, de gremista para gremista, tá? E é sobre isso que o vídeo de hoje vai falar a partir de agora. Eu sou Cristiano Oliveira, para quem não me conhece, seja bem-vindo a esse canal, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e vamos falar sobre isso. Que é, gente, o seguinte, tá? O desempenho, tá? O desempenho do Grêmio não foi legal. Nós ganhamos do Flamengo, tivemos um bom aproveitamento nas finalizações, o goleiro do Flamengo, por exemplo, não fez grandes defesas. Pelo contrário, né? Até nos deu uma baita força naquele gol do Bright White, deu aquele rebotezinho maroto pro meio da área. Só que, cara, olha só, nos últimos 3 jogos nós sofremos 7 gols, tá? Contra o Atlético Mineiro, o Marquezin bateu o recorde de defesas de um goleiro no Campeonato Brasileiro inteiro, tá? Fez, se não me engano, 10 defesas naquele jogo e ainda assim nós tomamos 3 gols. Contra o Bragantino, os caras pressionaram e mesmo assim nós tomamos 2 gols. Tá bem, teve a falha do Reinaldo, aquela coisa toda, os pênaltis do Rodrigo Caio. E ontem contra o Flamengo, mais uma vez o Marquezin salvou. Teve muita gente aí considerando que o Kahneman foi um dos destaques do jogo. Muita gente reconhecendo que, pô, o Gustavo Martins deu uma melhorada. Tá bem, só que mesmo assim o Flamengo fez 2 gols no Grêmio e se não fosse o Marquezin faria mais. O que eu tô querendo dizer com isso aqui? O Grêmio tá vazando muito, muito. Nós temos 7 gols sofridos nos últimos 3 jogos. É verdade que o nosso ataque também fez 7 gols, isso é bom, porque o nosso ataque tem bons jogadores. Tem o Monsalve, tem o Cristaldo, tem o Bright White e eles estão funcionando. Mas do ponto de vista da mecânica de jogo do Grêmio, eu tenho ficado muito preocupado, gente, porque esses 3 times desse histórico recente aqui do Grêmio, Atlético Mineiro é um time hoje de meio de tabela do Campeonato Brasileiro, o Bragantino é meio de tabela para baixo, tá ali com pontuação muito parecida com a do Grêmio, e o Flamengo que nós vencemos ontem, poxa, tá bem, é o 4º colocado, se não me engano, do Campeonato Brasileiro, mas veio aqui na Arena com um time C. Eu falei há pouco que não interessava que era o time C, não interessava pela vitória, tínhamos que ganhar. Agora, quando a gente vai fazer a análise técnica, tática, dos atributos do jogo, nós temos que considerar, cara, que o Flamengo veio para cá sem 18 jogadores. 18. Alguns lesionados, como Pedro e tal, Cebolinha, Luiz Araújo, e outros preservados visando o jogo deles na Libertadores. Foi o Flamengo sem Arrascaeta, sem Bruno Henrique, sem Gabigol, sabe, sem De La Cruz. Veio o reservaço para cá, alguns jogadores, inclusive reservas dos reservas. E outros caras, como Felipe Tereza, que fez o 2º gol deles, reserva do reserva do reserva. Então, imaginava-se que o Grêmio pudesse ter não facilidade, mas que não fosse tão complicado o jogo, né? Porque o Flamengo teve controle de posse de bola, o Flamengo teve mais criação, o Flamengo teve mais finalizações. E a verdade é que se o Flamengo tivesse daqui a pouco um time um pouco mais encorpado, um pouco mais coxudo, um pouco mais recheado, o Grêmio perderia pontos, gente. E mais uma vez ontem o Grêmio na reta final ele desanda. Nós tomamos o 2º gol aos 45 do 2º tempo e depois teve um lance que o Kahneman dá no meio do cara do Flamengo, lá tem o rebote, o Mike falha e o cara entrou na frente do goleiro. Para nossa sorte o cara chutou para fora.
Agora, contra o Atlético Mineiro, nós não tivemos essa sorte. O cara fez o gol e eles viraram o jogo no finalzinho. Ontem, por muito pouco, não aconteceu isso de novo. Então, assim, a gente olha para o campo e percebe que o Grêmio não está evoluindo. É isso que preocupa. Tu pega, por exemplo, eu não gosto de fazer essa grenalização, mas não tem como não fazer isso agora, porque ontem o Inter também venceu na rodada, e também um time reservaço, que era o São Paulo, mas, cara, o Inter tá jogando bem, sabe? O Inter tá tendo resultado e desempenho. O Grêmio, graças a Deus, está melhorando os seus resultados. Não é o ideal ainda, a gente ainda está com alguns tropeços bem preocupantes, só que o desempenho do Grêmio está muito fraco. O Grêmio é um time frágil, o Grêmio é um time inconfiável, gente. O que eu quero traduzir esse vídeo é isso. O Grêmio é um time inconfiável. A gente vai ver o Grêmio jogar e a gente não sabe se o Grêmio vai fazer daqui a pouco 2 ou 3 gols no Flamengo, mesmo que seja o Flamengo C, ou se a gente vai tomar 2 ou 3 gols contra qualquer um. Alguém tem, por exemplo, certeza absoluta da vitória do Grêmio contra o Criciúma quarta-feira? Eu não tenho, eu espero que vença. A tendência é vencer, precisamos vencer. Mas o Grêmio é inconfiável e o Grêmio coletivamente não está apresentando evolução, gente. Nós temos problemas crônicos na nossa defesa que vem desde o ano passado. É que o ano passado nós tínhamos um cara espetacular na frente, que se a defesa tomava 3 gols, ele ia lá e fazia 4, que era o Soares. Nós não temos isso esse ano, sabe? Então os problemas da defesa, eles são mais latentes, são mais evidentes, e a gente não está conseguindo melhorar isso. A gente olha para o time do Grêmio e é muito raro a gente observar uma jogada ensaiada, sabe? Um tabelamento que tu vê que é ensaiado, uma jogada em progressão. O Grêmio hoje é o time do improviso. E com a bola lá na frente até pode estar funcionando vez ou outra, porque nós temos grandes jogadores lá. Cristaldo, Monsalve, Bright White, por aí vai. Só que do meio para trás, onde a mão do técnico precisa ser mais visível, porque é um trabalho essencialmente coletivo, de fechar espaço, de recomposição, de transição defensiva, de dobra de marcação, isso não acontece, cara. Isso não acontece. O Reinaldo, por exemplo, que é uma avenida e foi uma avenida a vida inteira, ele está cada vez mais exposto. E a gente não vê no Grêmio, sabe, um modelo coletivo capaz de ajudar o Reinaldo ou uma estratégia capaz de dobrar a marcação no setor do Reinaldo para dar uma forcinha, sabe? Eu não estou aqui passando a mão na cabeça do Reinaldo, pelo contrário, eu acho que o Grêmio não tem sequer que renovar com o Reinaldo para o ano que vem. Mas percebam isso que eu estou dizendo, é um time que não apresenta evolução. E isso me preocupa, porque eu não sei se esses pontos ganhos pelo Grêmio agora contra o Flamengo, se a gente pode considerar isso uma tendência de recuperação no campeonato, ou se é assim, ó, ganhamos porque era o Flamengo C. E daqui a pouco, quando a gente pegar um Botafogo, um Palmeiras pela frente, a gente vai perder. Eu não sei, sabe? A gente olha para o Grêmio e tem um imenso conjunto de dúvidas. Nós não sabemos o que esperar desse time, sabe? De ter uma jogada trabalhada, uma jogada bem ensaiada, isso a gente não enxerga, simplesmente. E isso me preocupa. O importantíssimo contra o Flamengo era ganhar. Ganhamos. Só que aí entra o dia seguinte, o próximo passo, que é saber por que ganhou. Corrigir os problemas para o time estabelecer um processo de evolução e, claro, potencializar as virtudes para o time continuar fazendo gols. E esse processo eu não tenho lá muita confiança que está sendo bem feito no Grêmio, tá? Porque, de novo, o Grêmio não apresenta evolução coletiva, gente. Nós estamos pontuando, estamos fazendo gol porque os nossos jogadores são melhores, são bons do meio para frente. Agora, do meio para trás, a gente continua vazando que nem peneira. O Grêmio é um dos times que mais cede finalizações ao adversário no Campeonato Brasileiro e isso demonstra um time que não sabe marcar, porque os setores são muito distantes uns dos outros, porque o lateral está sempre no mano a mano, o zagueiro está sempre correndo para trás, os volantes batem cabeça, estão fora do lugar e aí nós temos imensos problemas defensivos. Será que eu estou preocupado demais? Será que eu estou pessimista demais? Ou vocês compartilham dessa preocupação em relação ao Grêmio comigo? Comentem aqui embaixo, pessoal. Deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal.